Ich liebe den Karneval. Ok. Nesse caso aqui, você pode falar de uma maneira mais genérica, assim, sem um artigo. Eu amo carnaval. Não precisa falar eu amo o carnaval. Uhum. Vamos só tirar aqui, ó. Eu amo carnaval. Ich Mas liebe... é errado falar com artigo? Não. Tá. Wenn ich nach Brasilien reise, ich gehe zu Strand. Aqui tem dois errinhos que a gente vai consertar. A primeira coisa que a gente vai consertar é a seguinte. O que é isso aqui em relação ao tipo de frase? Nebensatz? Sehr gut, sehr gut. Nebensatz. Agora, olha só que importante. Se você quiser ser uma falante independente no alemão, ou seja, falar um alemão que você consegue se virar e as pessoas te entenderem, é importante saber que se você começa a frase com uma Nebensatz, logo depois da vírgula vem verbo. Porque a Nebensatz inteira é considerada a posição um pela gramática alemã e logo depois vem o verbo. Hum, Então, se você continuar, a gente vai ter um tema, esse tema. Se você começar a frase com a Nebensatz toda é a posição um, logo depois da vírgula tem que vir verbo. Então, aqui fica gehe ich, hum, e o zu Strand fica com M, zum Strand. tá. Esse padrão aqui vai se repetir inúmeras vezes. Esse mesmo padrão. Você começa a Nebensatz, logo depois da vírgula vem verbo. Isso não é só um aspecto gramatical, mas eles falam assim mesmo. Uhum. Realmente é usado assim mesmo. Na verdade, quando eu aprendi só, tipo, a Nebensatz, né? Tipo, sem Sim, um sim. complemento. E aí, eu achava que depois da vírgula fosse uma frase nova, sabe? Tipo, com a mesma estrutura. Uhum. É uma oração nova, né? Porque é um novo verbo e tal. Uhum. Mas tem esse lance de depois da vírgula tem que vir um verbo. Tá. Ich habe von 18 bis 22 Uhr gearbeitet. Maravilha, tranquilinho. Ich habe Wednesday. Nossa, é 23, mas tudo bem. Oi? É 23. Ich habe Wednesday gesehen. Esse aqui é o nome de um filme? É uma série que foi super famosa. É Ah, é? Wandinha, né, no Brasil. É uma série brasileira? Não, mas no Brasil se chama Wandinha. Ok, mas essa série tá na Netflix? Tá. É muito boa, você recomenda? Cara, é da família Addams, né? Tipo, eu gostei, eu achei muito legal. E é rapidinha. Tá, vou olhar. Hum. Você assistiu em alemão? Não. Eu nem sei, na verdade, se tem. Talvez tenha. Porque tem uns que não tem, né? Áudio alemão. Mas como você tá na Alemanha, vai ter. Não, nem todos têm. Na Netflix tem coisas que você estando na Alemanha, tem coisas que você olha e não tá em alemão? Nunca? O áudio. Cara, nunca aconteceu comigo. Porque Vou ver, eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que não. é porque para série ser liberada, No eu, país pelo menos- local? pelo menos eu acredito nisso. Não estou dizendo que eu tenho certeza absoluta, mas eu acredito que, como a gente está na Alemanha, o nosso IP Aham. está na Alemanha, ou seja, os servidores entendem que você mora na Alemanha, seu computador está na Alemanha, seu celular também, etc. E quando você está na Netflix, principalmente se não for a Netflix que você contratou no Brasil, não for a Netflix brasileira, enfim. Não, é brasileira, mas eu não sei se isso. Deixa eu ver aqui rapidinho. Rafael, você sabe se todos os filmes têm áudio em alemão pra gente estar aqui? Ele falou que sim. Ou seja, sem desculpa. Exato, sim. Legenda talvez não. O quê? Legenda talvez Ah, não. então legenda talvez não. Pode ser isso, então. Ok, ok, ok. Mas eu vou confirmar isso, porque eu não sabia. Não confirma, porque. Mas tipo, a minha Netflix eu contratei aqui. Então tudo tem que estar em alemão, tem que ter possibilidade de estar em alemão, né? Tudo, Aham. tudo, 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 tudo. Beleza. Ich reise in 2 Wochen. Então, Woche, o que é que significa Woche? Semana. Tá no plural? Semanas. É. Falta um N aí, né? Isso. Mas e depois da vírgula aqui?
Ich reise in 2 Wochen. Eu viajo em 2 semanas, ou daqui a 2 semanas. Eu tentei fazer o que você tinha falado, do tsu e do verbo lá, só que eu acho que eu fiz errado. Só que agora faltou só uma palavrinha. Porque agora você está escrevendo aquela frase envolvendo finalidade. Olha só que interessante. Eu viajo daqui a 2 semanas. Para quê? Para encontrar minha família. E esse para, em alemão, só tá faltando você colocar a palavra aqui. Meiner Familie zu treffen. Mas esse seria o para? Seria o para envolvendo finalidade. Para quê? Para encontrar minha família. É porque eu achava que esse para era o zu treffen. Não, zu treffen é encontrar. Tá fazendo com que o verbo fique no infinitivo. Tá. Então, eu sempre achei que esse su era, tipo, para encontrar, entendeu? É que, enfim, a gente não teve essa aula e aí realmente... Isso aqui é um aspecto gramatical específico em alemão. A gente, no futuro, estudaria zu Uhum. e a palavra damit. Porque essa construção aqui, ó, é envolvendo finalidade. Você falando, eu faço tal coisa para não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você pode usar a estrutura zu ou a estrutura damit. Entendi. Só que como você não teve ainda, aí rola essa insegurança. Mas, Uhum. assim, pelo menos eu tô adiantando para você, né? Uma aqui, Uhum. a estrutura é zu. E toda vez que você quiser falar de finalidade, para que você faz alguma coisa, antes da vírgula você vai colocar a coisa que você faz. Pode ser treinar, pode ser cozinhar sem gordura, pode ser, não sei, qualquer coisa. E aí você depois quer colocar a finalidade do para que você faz isso. Não é nem o porquê, não, é para quê. Uhum. É o objetivo que você vai alcançar. Aí você vai usar essa estrutura zu. Quer ver um exemplo? Sei Ah, lá. não, acho que agora ficou... Acho que Ó, agora ficou claro. ich trainiere, keine Ahnung, 3 Mal pro Woche. Uhum. Eu treino 3 vezes por semana. Aí, se eu quiser colocar o para que eu faço isso, eu posso colocar fit zu werden. Para ficar fit. Então, fit zu werden, o werden aqui tem um sentido normal dele, né? Que é se tornar, tornar-se. Uhum. Aqui tem a estrutura zu. Para quê? Para. Aí, em português, a gente tem que falar esse verbo aqui agora, né? Então, para ficar, no sentido de se tornar, fit. Aham. Beleza. Ich habe keine Lust, jeden Tag zu trainieren. Foi com você que eu falei sobre isso aqui? Foi, né? Aham. Tá. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust, jeden Tag zu trainieren. Mas vamos colocar aqui com a letra E mesmo. Mas na fala, pode falar ich hab keine Lust, jeden Tag zu trainieren. Quer ver outra dica de pronúncia bem importante? Que você, se você quiser soar mais natural em alemão, quando você tiver verbos que terminam com R-E-N, você pode falar an no final. Então, assim, em vez de Uhum. falar trainieren, você pode falar trainieren, trainieren. Onde tiver R-A-N, pode fazer som de A-N, por Uhum. incrível que isso pareça. Então, trainieren, trainieren. Você vai perceber isso, né? Depois de eu ter dado essa dica, pode ser que você comece a perceber isso quando você estiver ouvindo eles falando. Trainieren. Mas isso é mais no dia a dia, de fato? Ou... Porque a É, pronúncia seria... Teria o R, né? se você quiser falar tudo bonitinho, certinho, Tá. trainieren. Agora, no dia a dia, eles falam trainieren, trainieren, Ok. trainieren. É a mesma coisa em português, a gente faz isso o tempo todo em português, olha só. Pelo menos eu faço isso, né? Uhum. Ó, peixe. Se você falar a palavra certinha, fica PI, tem que falar o I, né? Peixe. Eu falo assim, não sei você. Eu falo assim, Uhum. peixe, né? Então a gente acaba que não fala tudo bonitinho e tudo mais. Ich habe keine Lust in Tansania. Ich will... Mas essa frase tá certa, de cima? Oi? Essa frase tá certa? Tá certo. Aí você vai perguntar o seguinte, por que eu não usei uma aqui? Muito simples, você não está falando para alguma coisa, não está Aham. falando de finalidade. Você está falando só o seguinte, não, eu de, não tenho vontade de treinar todo dia. Então, aí, esse tsu aí Uhum. seria pro verbo também ficar no infinitivo? Ah, então, é porque eu escrevi tsu, mas
na minha cabeça era como se fosse, tipo, Ishihab cai na luz, tipo assim, eu não tenho vontade, tipo, para treinar todo dia, sabe? Uma coisa nesse sentido, mas não é, né, de fato. Então seria. Porque na minha cabeça o Tsu seria isso, entendeu? Não, 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 não. Você não tem vontade de treinar todo dia. Na verdade, essa construção de tsu plus infinitivo também é um aspecto gramatical, que é isso aqui, ó. Tsu plus infinitivo. Uhum. Essa construção do tsu plus infinitivo tem a ver com, principalmente, com o que está antes da vírgula. É muito usado, por exemplo, ó, essa construção tsu plus infinitivo, você pode usar, por exemplo, quando você usa es ist mais adjective, oder ich finde es mais adjective. Ou quando você usa, por exemplo, uma frase com substantivo abstrato. Então você tem aqui, ó, Lust é um substantivo abstrato. Uhum. Então, existem frases que você usa substantivo abstrato e aí vai pedir essa construção do supplus infinitivo. Mas deixa eu dar um Uhum. exemplo com isso aqui. Es ist mais adjetivo. Olha só que interessante. Es ist, keine Ahnung, es ist schön, vírgula. Já que você falou na Espanha aqui, vou colocar. Es ist schön, in Spanien zu leben. Então, Uhum. imagina que tem alguém que está na Espanha agora, um brasileiro, e gosta de lá, e pode falar: Poxa, é lindo morar na Espanha. Es ist schön, in Spanien zu leben. Ou você pode falar tipo, isso aqui, ó. Es ist nervig. Vamos supor que você não gosta de morar na Alemanha, que eu acho que não. Que é nerpes? Ah, como é que eu vou traduzir isso em português? Es ist nervig. Porra, no sentido de encher o saco. Pera aí que eu vou. Me fugiu agora uma palavra em Pode português. deixar, eu vejo aqui no Não, não, é bom eu olhar. Irritante, chato, exato. irritante. Enervante também. Então, es ist nervig in Ele. Deutschland zu leben. Então, sei lá, você odeia o frio e essa garoa o tempo todo e etc. Eu odeio. Ou que a galera tem cara de parede o tempo todo. Não demonstra muita emoção, não sorri. Então, você pode falar isso. Es ist nervig, ou seja, existe mais, adjetivo que eu estou usando aqui. Es ist nervig in Deutschland zu leben. Você também pode falar ich finde es, sei lá, ich finde es interessant, Deutsch zu verstehen oder zu lernen. Bota verstehen. Eu acho interessante entender alemão. Uhum. Então aqui, ó, zu, zu. Mas tem mais outras possibilidades também de usar o to plus infinitivo. Não é só nessas... Mas a gente não vou adiantar muito, não, porque existem Uhum. alguns capítulos que a gente trabalha sobre isso. O to plus infinitivo, mas também o zu, o damit. Você pode só escrever embaixo, você falou foi o. Como é que é o nome? Ai, é adjetivo. Esqueci, tipo luz. Como é que é o nome? Substantivo abstrato. Ah, ok, ok. Pronto, substantivo Tá. abstrato, pode ser. Ou quando você usa um verbo que pede um outro verbo. É, como assim um verbo que pede outro verbo? É o seguinte, existem os verbos modais, correto? Uhum. Quando você usa os verbos modais, o próximo verbo fica no infinitivo, só que você não usa o to antes. Sim. Isso, na verdade, o que acontece é o oposto com a maioria dos verbos. Então, com a maioria dos verbos alemães que você usa ali na primeira frase, na primeira oração, se você usar um outro verbo, esse outro verbo vai ter que ter o to. Vai ter que estar acompanhado do to. Ah, por exemplo, assim, quando eu falo, que o Rafael me ensinou, né? Que eu tipo, eu vai pegar alguma coisa numa loja. Aí você fala, ich habe ein Paket zu abholen. Sim, pode falar assim. Uma encomenda para pegar, exato. E tem Mas aí outra. seria por isso, esse zu.
Exatamente. Porque o verbo Então, eu achava que su era o para, entendeu? não, o lance é que é tradução, né? Tipo, se a Não, tradução. não, tudo bem, é porque a tradução já tem o para, mas na verdade o su tá ali porque você está usando o segundo verbo no infinitivo, Exatamente. né? É de Ex- fato esse o motivo, né, do su. Exatamente. E o verbo haben não é um verbo que funciona como um verbo modal, por exemplo. Aham, então ele necessitaria do su lá pro É, outro. exato. Então, assim, existe um grupo relativamente pequeno de verbos, verbos modais, o verbo lassen, por exemplo, que você usa eles e eles autorizam o Uhum, próximo verbo estar sem o to lá no final da frase, está no infinitivo. Só que com a maioria dos verbos alemães, você vai precisar, se você usar um outro, se esse verbo aqui, se na construção da frase você vai colocar um outro verbo ali, esse outro verbo tem que estar com to. Quer ver um exemplo? Se você falar assim, ó, ich hoffe es, né? Tipo assim, eu espero, mas você espera o quê? Ich hoffe, ou pode ser sem um S também, né? Que fala uhum. no dia a dia. Ich hoffe, é, die Prüfung zu bestehen. Eu espero passar na Passar prova. no exame. Uhum. Exato. Ich hoffe, die Prüfung zu bestehen. Né? Então você pode falar. Mas aí eu tenho uma dúvida, por exemplo. Ali, quando eu escrevi ich habe keine Lust, jeden Tag zu trainieren. Não, não Uhum. era isso que eu tinha escrito, né? É, isso aqui é você que escreveu. Ah, é, foi eu que escrevi. Aí, esse su, na verdade, você falou por causa do lust, né? Do substantivo abstrato. Mas se não tivesse substantivo abstrato, eu teria que usar ele também por causa do habe, não? Mas não faz sentido. Ich habe jeden Tag zu trainieren. Não, é porque você está pensando o seguinte: eu tenho esse T aqui, o haben, normalmente ele é mais literal, de você ter um objeto. Agora, se você quiser falar eu tenho que treinar todos os dias, é ich muss. Você vai usar o verbo modal. Ich muss jeden Tag Ah, trainieren. não, não, tudo bem, mas vamos supor que. Tá. É porque eu pensei assim, se fosse uma frase que fizesse sentido, que não tivesse substantivo abstrato, mas tivesse o habe ali. Entendeu? Eu teria que usar de qualquer forma o tsu, né? Dá Porque para o usar com haben und zu. Você falar, por exemplo, assim: ich habe viel zu tun. fica. Tum. Tun é fazer. Ah, é, nossa, nunca. Então, Eu tenho. eu tenho muito, muito para fazer. Ah, tá, mas aí você falaria, tipo, também schmuz, né? Viel tun. Eu Daria tenho. também para fazer. Daria Tá. também. Eu tenho que fazer muita coisa, né? Uhum. Ich hoffe, die Prüfung zu bestehen. Olha aqui. Ich versuche. Por exemplo, agora tá um frio danado aqui, e aí isso mexe muito com a motivação, com a energia. Aí tem o lance da guerra na Ucrânia, se você estiver acompanhando esse tipo de notícia, te deixa meio para baixo, não sei o quê. Aí você pode falar assim, poxa, apesar de tudo, ich versuche, né, versuche ich, mas nesse caso aqui eu vou construir uma Hauptsatz, então ich versuche positiv zu bleiben. Que O peso. que é que significa ich versuche positiv zu bleiben? Que é peso? É tipo, eu tento, estou tentando Ah, ficar positivo. Ser permanecer, positivo. É ficar, permanecer. exato, permanecer positiva ou positivo. Ok. Beleza. Depois nós temos Ich will in Spanien leben. Ok. É verdade mesmo? Sim, né? Mas por que Espanha e não Itália, Portugal? Tem diferença? Não, diferença claro que tem, né? Mas É, economia, né? Portugal. E, na verdade, clima, assim, na verdade. É porque Portugal também é bom, né? Em relação ao clima. Mas Itália, tipo, Itália também tem a língua. Tipo, eu não gostaria de aprender uma outra língua italiana. é porque espanhol pra gente seria mais rápido, né? É, tipo, eu tive espanhol durante. Eu estudei espanhol minha vida toda. Não que eu saiba, nossa, falo super bem, mas. Além de ser muito próximo de português, né? Eu estudei, Uhum. então. E o Beleza. clima, as pessoas. Ich war nicht gern früh auf. Correto? Qual é o sentido? Eu não gosto de acordar cedo. Uhum. Sehr Na gut. verdade, aí eu lembrei do que você falou, que eu tinha. Tava fazendo errado. Que bom, que bom. Aí ficou certo agora. É.
Ich wohne seit Juni in Hamburg. O que é que você gosta em Hamburgo? A segurança. O que mais? Acho que nada. Caraca, você acha Hamburgo uma cidade bonita? Acho, isso eu também acho, mas assim, é bonita, mas eu acho que tem uns lugares bem bonitos aqui e tal, mas não acho lindo, sabe? É porque também você é do Rio, da capital, não é isso? Uhum. E o Rio é uma cidade muito... Muito bonito. É. Eu falo isso muito com a Fábio, a gente fala, cara, é porque o Rio é uma cidade perigosa e tal, mas o Rio é muito, muito bonito. É verdade. Eu fui lá, acho que 2 vezes, eu acho. E eu também falei, caralho, uma cidade bonita. Só que eu acho uma pena porque é uma cidade muito perigosa, cheia de corrupção, de político, e não sei o quê, tráfico, milícia, blá blá blá, cheio de problema. Isso é foda, né? É, muito foda. Porque assim, tinha tudo pra ser uma cidade realmente perfeita, maravilhosa. Porque você fica, você olha, você sai do Brasil, você começa a ver, né? Tipo assim, é uma cidade naturalmente muito bonita, sabe? Exato, exato. Isso que dá uma dó, assim, porque a natureza é linda, exuberante, etc. Mas o ser humano Estraga. acaba, destrói. Exato. Beleza. Ich habe keine deutschen Freunde. Correto. Mas dá para fazer amizades com alemães. Sabe as estratégias algumas estratégias que você pode utilizar? Que eles utilizam também, né? Que é você procurar associações. Na Alemanha é muito comum associações. Associações, por exemplo, envolvendo dança, envolvendo esporte, boxe, envolvendo esporte, dança, há vários tipos de atividades. E aí você pode fazer parte dessa associação, pagar um Uhum. valor bem irrisório para fazer parte dela e participar dessas atividades. Então, Ah, que legal. os alemães fazem isso também, né? Eu sei porque eu convivo e convivi o tempo todo com alemães desde que eu moro aqui. E eles também se sentem sozinhos e acham que é difícil fazer amizade com alemães. Claro que eles têm as amizades deles, da escola, da faculdade, etc. Mas quando o alemão ele muda de cidade, por exemplo, ele fica agoniado. Porque Hum. ele fica, poxa, como é que eu faço para fazer amizade e tudo mais? Então, essa é uma questão alemã. Então, quando eu comecei a ter muito contato com alemães e comecei a entender a cultura, eu comecei a ver problemas ou demandas alemãs que não existe, assim, não é que não existe no Brasil, mas que não era comum para mim no Brasil. Eu nunca tinha Uhum. ouvido falar. Nunca cheguei a um amigo meu. Claro, tem gente que se sente sozinho no Brasil, claro que tem. Mas se a pessoa quiser conversar com gente no Brasil, ela vai conversar. Ela Mas vai é conversar. engraçado você falando isso. Eu tinha um amigo que morou na Bahia há muito tempo, depois ele foi pro Rio. E aí, quando ele foi pro Rio, ele já tinha uns 13 anos, 14, onde já tem meio que os grupos de amizade formados, né? Ele falou que teve muita dificuldade, assim, para ter amigos de fato brasileiros, sabe? Quando ele chegou na escola e tal, porque ele passou a infância toda dele na Bahia, quando ele chegou no Rio, meio que, tipo, as pessoas na escola e tal, não davam muita confiança pra ele, sabe? E aí você tá falando isso, tipo, pode ser o que acontece aqui também, sabe? A gente acha, não existe, né? Tudo Uhum, bem que eu acho que no Brasil é mais fácil de você, talvez, quebrar esse gelo, arranjar. Vai ter sempre alguém ali para conversar com você, por mais que não seja seu amigo. Mas depois, se você tiver alguma dica de. Ou é só jogar no Google mesmo. Você vai jogar isso aqui no Google. Você vai jogar isso aqui no Google. Eu acabei de. Ó, você vai jogar isso aí no Google. Deixa eu tirar uma foto disso. Não, esse é o seu documento. Você quer tirar foto? Pode. Mas Ah, é verdade. você vai pesquisar. Ó, então olha só que dica interessante. Para você realmente tentar fazer amizade com alemães, você pode usar essa estratégia aqui. Você vai jogar essa pergunta no Google. E aí você vai. Ah, Vira, mas meu alemão ainda não é lá essas coisas. Não importa. Você vai tentar traduzir, usa o Google Tradutor. Eu recomendo você não usar o Google Tradutor a princípio, tenta ler, tenta tirar um tempo para realmente desenvolver seu alemão. Mas se você tiver com pressa, não tiver tempo, sei lá, embora tempo seja prioridade, você pode usar o Google Tradutor também para entender o que é que vai aparecer. Essa pergunta que significa algo do tipo assim, numa tradução livre, tipo assim, pô, que tipo de associações existem, Uhum. né? E aí lá vai aparecer vários links e você vai ver quais tipos de associações existem. Em Hamburgo, com certeza, tem uma porrada.
E aí você vai ver que aquela atividade que você gosta de fazer, você vai passar a frequentar esses locais, etc. E você vai conseguir fazer amizade. Tenho certeza. Sabe o que aqueles alemães fazem? Eu sei porque eu também estou dentro disso. Eles participam de associações de dança. Forró, tem forró, várias associações de forró. Em Hamburgo, eu vou tocar em Hamburgo no Réveillon, velho. Que Eu maneiro. vou fazer um show em Hamburgo no Réveillon. Eu sou músico também e tudo mais. Aham. Então, em Hamburgo tem a Aonde? associação de forró. Vou te passar o link Eu não agora. vou até aqui. Ah, você não vai estar aqui, mas peraí que eu vou só finalizar aqui que eu vou te passar os detalhes. Peraí. Tá. Maravilha. Eu gostei de algumas frases que você escreveu aqui, que a gente obviamente vai corrigir, porque são frases que você vai usar no seu dia a dia, né? Vai te ajudar a chegar nessa independência no alemão, a você se virar sozinho e tudo mais. Principalmente essa aqui, que você vai chegar no restaurante e vai falar aquilo que você quer falar. Vamos começar com essa, então. Eu vou subir para essa aqui, mas Tá. vamos começar com essa aqui que tem a ver com esse lance de ser independente no alemão e se virar em algum lugar. Então aqui a gente, por exemplo, você está no restaurante e você, principalmente no frio que está agora, né? Você vai pegar uma sopa e vai pegar ali uma taça de vinho. Beleza. A gente já vai pro óbvio. O que é o óbvio? Tá marcado aqui. Então esse site, às vezes ele acerta, né? Então aqui ele acertou. A gente tem que consertar isso aqui, ó. Vou botar um ponto aqui no final. Por que a gente tem que consertar isso aqui? E é porque, na verdade, eu. Agora pensando. Porque o certo pro. Ixi, pro ish é o Haber, né? Seria o BE. Mas eu acho que isso aí é um contexto diferente, é uma outra palavra, talvez, né? É um contexto diferente, que é um contexto de você estar pedindo algo ali no restaurante. Você não quer dizer eu tenho, né? Não é o que você É. quer dizer agora. Você quer usar esse verbo aqui, ó, no conjuntivo, que é tipo assim, você quer falar eu teria. Eu teria de bom grado. Ah, tá. E aí como é que fica? Eu teria em alemão. Como é que é em alemão? Eu teria. Ich, tem um H também, e o restante. Vai pelo som. Como é que você falaria? Imagine só que você está ali no restaurante, Ich levanta. hatte. Hã? Ich hatte. Quase. Mas não é som Ich de A. hatte gern. Não, Ich não é som de hatte. A. É de E? De E aberto. Em- De E aberto. Ich hätte gern. É Ich. com A um laut. Exato, com A umlaut. Ich hätte. Hätte. Ich hätte gern. Isso. Vamos ver se esse site vai corrigir certo. Quer dizer, ele erra. Não, corrigiu certo. Coisa certa. Ich hätte gern. Mas lembrando, não é para você corrigir isso em casa, não, tá? É para você escrever como você tem feito mesmo, que aí eu corrijo Tá. aqui, para a gente poder conseguir ter essa Mas o conversa. meu não estava aparecendo que estava errado. Não, tava marcado vermelhinho embaixo. Mesmo quando eu escrevi, será? Que às vezes o meu Ah, eu não fica. sei. Ah, isso aí eu já não sei. Beleza, ich hätte gern eine. Beleza, eine, porque super é uma palavra feminina, né? Maravilha. Sim. Agora aqui, ó, o que é que a gente tem que consertar? É uma coisa bem óbvia, bem basicona. É L maiúsculo. Se a gente fizer isso, já consertou a palavra. Linsensuppe. Ich hätte Dizem gerne super. eine Linsensuppe und ein Glas Wein. Então, você está no restaurante e aí você, sendo ali um falante independente, vai se virar sozinho, sem ajuda de ninguém e vai fazer o seu pedido. Ich hätte gern eine Linsensuppe und ein Glas Wein. Beleza, agora me fala, por favor, o que é que significa Linsensuppe? Sopa de lentilha. Sopa de lentilha. Muito, muito bom, muito, muito bom. A gente pode pegar essa frase aqui e colocar aqui em cima. Temos aqui agora uma pergunta. Bitte. Aqui a gente vai colocar uma vírgula para depois iniciar a pergunta. Bitte, kannst du meine Sonnenbrille bringen? Qual é o sentido? Por favor, você pode me trazer meus óculos de sol? Sehr gut. E agora me fala um contexto aí que você falaria isso para alguém. Qual é o contexto? Ah, a gente pode estar
em um cômodo da casa e a pessoa está no outro cômodo indo para lá e você pergunta se a pessoa pode trazer. Sehr Ou se gut. você, ou se a pessoa está na sua casa e você está em outro lugar, na praia, e a pessoa está vindo te encontrar, e aí você pode perguntar para ela se ela pode te trazer o seu óculos que você esqueceu. Muito, muito bom. Agora, olha só que interessante. Imagine que você está em casa, na cozinha, com alguém. Uhum. Vocês estão ali terminando de comer para sair, para ir para um lago, sei lá, tá sol e tal. Você está na cozinha comendo. Aí a pessoa ela vai levantar para ir pro quarto. E seu óculos está no quarto. Você também pode usar o verbo holen. O holen está mais no Uhum. sentido assim de ir buscar, de ir pegar. Entendeu? Genau. Kannst du mir, que é tipo como se fosse um para mim, né? Então, kannst Uhum. du mir meine Sonnenbrille holen? É como se fosse no sentido mais de ir buscar. Ah, tá. Porque bringen para mim é tipo trazer. Isso, tá certo. O seu raciocínio com bringen foi perfeito. Tá tudo certo que você pensou e falou. O Tá. holen já é no sentido de ir buscar. Imagine Ah, só, eu tô tá. aqui, ó, eu tô na cama, meio de maresia, só que, poxa, é de tarde ainda, eu preciso resolver algumas coisas. Aí eu posso falar assim, com a pessoa que tá perto de mim, e falar, vou ali na cozinha pegar um café. Então, sei lá, ich hole mir einen Kaffee. Ich hole mir einen Kaffee, tipo assim, vou pegar um café. Ah, tá. Ich hole mir einen Kaffee. Aí eu posso chegar pra pessoa, posso falar assim, willst du was? Você quer algo? Aqui é porque é etwas, mas você pode omitir e Tá. falar, em vez de falar willst du etwas, você pode falar, willst du was? Você quer alguma coisa? Uhum. Ou da brauchst du, né? Também pode ser. Você precisa de algo? Brauchst du was? Mas aí, em vez de falar etwas, você pode falar apenas was. Brauchst du was? Você precisa de alguma coisa? Ou se você quiser perguntar para a pessoa assim, ó, é, o sentido de fundo é, você gostaria que eu fizesse isso? Então, soll ich dir einen Kaffee holen? Então, a pessoa tá lá, eu sei que ela gosta de café, ela tá meio de marisia, não sei o quê. Aí eu chego, eu tô indo pra cozinha, eu posso falar isso. Soll ich dir einen Kaffee holen? Tipo assim, devo é, pegar um café para você? Né? Só que aqui devo no sentido assim, você gostaria que eu fizesse isso? Então, quando você usa sollen, se dirigindo ali a alguém, você é como se você estivesse falando, você gostaria que eu fizesse isso? Né? Soll ich dir einen Kaffee holen? Devo pegar um café para você? Você gostaria disso? O sentido, né? Não a tradução ao pé da letra. Show de bola. Ich habe mein Feuerzeug verloren. Aconteceu realmente isso? Ah, todo fim de semana. Todo fim de semana. Beleza, então qual é o sentido dessa frase? Eu perdi o meu esquilo. Sehr gut. Sehr gut. A gente talvez já tenha conversado sobre isso. No dia a dia, os alemães falam hab. Ich hab mein Feuerzeug verloren. Tá. Magst du Apfelkuchen? Então, aqui essa palavra, como é que é bolo em alemão? Curra. Oi? Curra. Não, tem um Nzinho. Kuchen. Kuchen. Ah, Isso, tá. Kuchen. tem um Nzinho. Então aqui fica. Magst du Apfelkuchen zum Frühstück essen? Agora, por que que ele tá... Ah, é um P só, claro. É um P só aqui. Então, Apfel tem um P só. Apfelkuchen. Magst du Apfelkuchen zum Frühstück essen? Beleza? Beleza. E aí, qual é o sentido dessa última... é, Você gosta de, ca- de bolo de maçã no café da manhã? Você gosta de comer... Você gosta É de de comer bolo de comer. maçã no café da manhã? Aham. Mas lembrando que é mais comum os alemães falarem assim, ó. Ai, eu sempre esqueço. Eu sempre, às vezes eu confundo esse Max com Guiana. Então é mais comum. Isst du gerne Apfelkuchen zum Frühstück?
Mais comum, assim. Beleza. Então, vou deixar essa aqui. Então, isst du gern Apfelkuchen zum Frühstück? Você gosta de comer bolo, torta, enfim, bolo de maçã no café da manhã? Então, essa pergunta seria mais comum do que a que você escreveu. Show de bola. Sehr gut gemacht.